Brexit, mistura de British e Exit. A saída britânica, também conhecida como um divórcio depois de um casamento de 47 anos entre o Reino Unido e a União Europeia, a partir das 23 horas de 31 de janeiro de 2020. But the British people have made a very clear decision to take a different path. Eu sou Luiz Barrucho, da BBC News Brasil, aqui em Londres, e neste vídeo eu vou explicar o que muda com o Reino Unido fora da União Europeia e o que devemos esperar daqui em diante. E um spoiler, não haverá grandes mudanças por enquanto. Na verdade, por 11 meses. Eu já explico por quê. E se você é brasileiro que tem cidadania europeia e quer vir morar aqui, é bom você ficar ligado. Antes de mais nada, vamos começar do básico. Por que o Reino Unido queria sair da União Europeia? Alguns analistas dizem que durante os 47 anos que o Reino Unido fez parte da União Europeia, manteve uma postura, digamos, distante. Lembrando que a União Europeia é uma união política e econômica formada por 28 países, 27 sem o Reino Unido, e que permite a livre circulação de mercadorias e de pessoas entre os seus Estados-membros. Os britânicos não formaram parte das 6 nações fundadoras que, em 1957, firmaram o Tratado de Roma: Alemanha, França, Itália, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo. O Reino Unido se somou à então chamada Comunidade Econômica Europeia em 1973, mas sua motivação sempre foi econômica e não de integração política ou territorial, e isso foi uma peça-chave em sua relação histórica com a União Europeia. Isso também ficou evidente quando no início dos anos 90 foi firmado o Tratado de Maastricht, que preparou o caminho para uma união monetária e uma maior integração dos países. Naquela época, o Reino Unido negociou sua exclusão dessas políticas e por isso nunca adotou o euro como moeda. A moeda aqui sempre foi e continua sendo a libra esterlina. Também não faz parte da chamada Zona Schengen, formada por 26 países europeus, entre os quais se pode viajar sem controles migratórios. Ou seja, sempre houve nas fronteiras britânicas um controle adicional. Faz muito tempo que aqui no Reino Unido existe um discurso conhecido como eurocético, com maior ou menor peso de acordo com a época. Em 2014, o partido de extrema-direita, o UKIP, ganhou força nas eleições para o Parlamento Europeu. Era um recado claro de insatisfação do eleitorado que botava em risco o próprio Partido Conservador. Isso levou o primeiro-ministro David Cameron a prometer na campanha de reeleição um plebiscito para junho de 2016. The British people have spoken and the answer is we're out. Foi uma vitória apertada, 52% a favor do Brexit e 48% contra, que deixou a União Europeia em choque e causou um verdadeiro terremoto político. And there's no way of predicting all the political consequences of this event, especially for the UK. Mesmo Cameron, que defendia a permanência no bloco, saiu derrotado e renunciou. Thank you very much. Nenhum país tinha deixado a União Europeia até então. Não havia precedente sobre como isso aconteceria e o Reino Unido não tinha nenhum plano claro do que ia acontecer depois do Brexit. Por isso, o processo foi e continua sendo muito complexo. Nesses 3 anos e meio desde o plebiscito, vimos 3 primeiros-ministros, um parlamento britânico totalmente dividido, provando os limites de suas próprias normas democráticas e até questionando o papel da rainha sobre a política. Voltando à pergunta sobre por que 52% dos eleitores votaram pelo Brexit. No plebiscito venceu o argumento de que os britânicos poderiam ter um maior controle sobre o próprio país, especialmente das fronteiras e da imigração. Houve também, e ainda há, críticas de que a campanha vitoriosa se baseou em desinformação, como o famoso caso dos ônibus que estampavam uma promessa exagerada de que milhões seriam revertidos para a saúde. 3 anos e meio depois, o país continua dividido, mas a diferença agora é que o primeiro-ministro, Boris Johnson, do Partido Conservador, conta com uma ampla maioria no parlamento. Uma de suas promessas foi justamente colocar o Brexit em prática. Only when we get Brexit done, get Brexit done, get Brexit done, we'll get Brexit done. We did it! We did it! E o que vai acontecer agora? Em 1º de fevereiro, formalmente, o Reino Unido já não faz mais parte da União Europeia, mas temos um período de transição de 11 meses que ainda pode ser ampliado. Nesses meses, a União Europeia e o governo britânico vão ter que definir a relação no longo prazo. Também a partir de 1º de fevereiro, o Reino Unido fica livre para negociar acordos de livre comércio com quem quiser, por exemplo, com os Estados Unidos ou até mesmo com o Brasil. E o governo de Boris Johnson vê isso como uma grande oportunidade. E o que vai acontecer nesses 11 meses de transição?
imigração. O Reino Unido não terá mais voz nem voto nas instituições europeias. Mas na prática não haverá mudanças para os cidadãos. Todas as regras vigentes vão continuar a valer. Além do comércio, muitos outros aspectos dessa relação vão ter que ser decididos. Por exemplo, aplicação da lei, compartilhamento de dados e segurança, padrões de aviação e segurança aérea, acesso às águas para a pesca, um assunto super polêmico aqui no Reino Unido, suprimentos de gás e eletricidade, licenciamento e regulação de medicamentos. E, claro, regras de imigração. E se você é brasileiro com passaporte europeu e quer vir morar aqui? Como eu falei, durante este ano, nada muda. Mas depois de 1º de janeiro de 2021, quando acaba o período de transição, as regras podem mudar. Ninguém sabe. Boris Johnson já falou que quer implementar um sistema de imigração por pontos, semelhante ao que existe na Austrália. Esse tipo de sistema normalmente abre portas para trabalhadores com maior qualificação. O primeiro-ministro britânico diz também que o período de transição não será estendido em hipótese alguma, mas a Comissão Europeia já avisou que chegar a um consenso num prazo tão limitado será extremamente desafiador. E vocês achando aí que essa novela do Brexit tinha chegado ao capítulo final, hein? Essa história ainda deve dar muito pano pra manga. É isso, gostaram? Assine nosso canal aqui no YouTube, acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram e, claro, não deixem de ler a matéria completa na bbcbrasil.com. Tchau! O processo Brexit teve muitas negociações, referendo e até troca de primeiros-ministros. Você vai ver agora como foi todo o procedimento adotado para este marco histórico. Uma abreviação para British Exit, saída britânica na tradução literal. Desde 2009, os tratados europeus garantem que qualquer Estado-membro pode decidir, de forma unilateral, sair da União Europeia. Quando decide fazer isso, começa um período de negociação de 2 anos, que pode ser estendido, em que o país e a União Europeia devem definir os termos dessa nova relação. É uma tarefa complicada de separação da legislação nacional e do bloco europeu, em campos tão diferentes como economia, finanças, segurança social, meio ambiente e cultura. O processo de divórcio entre Reino Unido e União Europeia começou em 2016, com um referendo criado pelo então primeiro-ministro David Cameron. O premier pediu para os britânicos votarem se queriam que o Reino Unido continuasse sendo parte ou não do bloco europeu. Em 23 de junho de 2016, mais de 30 milhões de eleitores da Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia compareceram às zonas eleitorais e, com 52% dos votos, decidiram pelo Brexit. Apesar de ter idealizado o plebiscito, David Cameron renunciou ao cargo de primeiro-ministro no dia 24 de junho, um dia após o resultado. No discurso de despedida, Cameron afirmou que a escolha do povo deveria ser respeitada, mas que o país precisava de uma nova liderança. O futuro do Reino Unido ficou ainda mais incerto a partir daí. A União Europeia pediu rapidez no processo de divórcio e esperava ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que regula o desligamento de um país-membro. Mas essa saída não aconteceu de imediato. Inicialmente marcada para 29 de março de 2019, a data foi adiada 3 vezes desde então. Em 13 de julho de 2016, o endereço mais famoso de Londres, uma casa na Downing Street, ganhou uma nova moradora. Após 26 anos do fim do governo de Margaret Thatcher, Theresa May passa a ser a segunda mulher a assumir o cargo de primeira-ministra do governo britânico. May enfrentou vários desafios enquanto estava no cargo. Em junho de 2017, a União Europeia rejeitou o primeiro acordo proposto pela Premier, alegando que ele não dava muitas garantias aos europeus. Depois começou a difícil missão para um acordo sobre a fronteira entre Irlanda e a Irlanda do Norte.
Alguns irlandeses defendem que a Irlanda do Norte deve sair do bloco europeu nos mesmos termos que o resto do Reino Unido. Outros temem que a criação de uma nova fronteira entre os dois países aumente a violência na região. Em março, perto da data final definida por May em 2017, o parlamento rejeitou pela segunda vez o acordo do Brexit. Com o fim do prazo se aproximando, começaram os adiamentos. May pediu uma nova data de saída marcada para o fim de junho. E pela terceira vez, May tentou passar o acordo do Brexit no parlamento, mas o texto foi rejeitado por 344 votos contrários. Quase perdendo o cargo, a União Europeia dificultou ainda mais a situação de Theresa May e deu um novo prazo para outubro de 2019, 4 meses a mais do que a Premier havia pedido. Sem saída e com uma grande rejeição, a primeira-ministra renunciou. Ao deixar a liderança, Theresa May afirmou que foi uma enorme gratidão ter servido ao país que ama. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Para o lugar de May, foi eleito em julho Boris Johnson, chanceler da ex-premier por 2 anos. Durante sua campanha, Johnson prometeu que o Reino Unido sairia da União Europeia no prazo estabelecido, com ou sem acordo. Mas no início de setembro, o parlamento britânico aprovou uma lei que na prática impedia um Brexit sem acordo. Em outubro, Johnson se viu obrigado a solicitar um novo prazo para o divórcio, o que foi concedido pelo bloco, às 23 horas do dia 31 de janeiro de 2020. Sem consenso entre os parlamentares e com dificuldades para a aprovação do acordo, Johnson fez o que muitos chamam de jogada de mestre. Convocou novas eleições gerais. Como resultado, o Partido Conservador obteve maioria avassaladora. Com o parlamento a seu favor, o acordo do Brexit foi aprovado definitivamente em 9 de janeiro. Pela proposta, uma das maiores polêmicas do acordo também chegou ao fim. Ficou decidido que uma fronteira alfandegária será efetivamente criada entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. A partir de agora, começa o período de transição, que deve durar 11 meses. Embora o Reino Unido tenha acertado os termos de sua saída da União Europeia, os dois lados ainda precisam decidir como será este relacionamento no futuro. Durante esse tempo, o Reino Unido continuará seguindo todas as regras da União Europeia.